Bom, 9h mais 2 minutos. Vou começar aqui com o professor Jorge Santos, né? Melhor assim, né, professor? Bom dia, Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa Bom Dia Comunidade, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, comunidade de Remanso. É um prazer aqui estar presente aqui, né, para estar falando justamente sobre esse tema bastante importante, né, que foi lembrado e comemorado ontem, né, dia 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra. Bom, Jorge, você é um homem negro, como eu também sou, né? É, claro. Da cor negra. Passando por algum... A nossa raça vem de muito tempo, sofreu muito com isso, né? É uma história muito triste, né? Do que se passou aí há tempos, né? Para quem não sabe, os negros vieram lá da África, tinham os próprios navios que transportavam em porões, eram trazidos para cá como mercadoria, né? Perfeitamente. Vendido aí para os senhores dos engenhos e trabalhavam. Era negociado como qualquer outra mercadoria, né? Sim, sim. Mas não vamos entrar nessa situação não, que entristece mais ainda aqui ao nosso papo. Mas vamos falar aqui do nosso programa aqui, que a gente tem aqui essa pauta de falar sobre o Novembro Negro. A Rádio Isabela FM abriu esse espaço aqui para as pessoas falar bastante aqui a comemoração aí desse projeto, que nós temos aqui o apoio da Prefeitura Municipal de Remanso, da PNAB, Lei Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, que é uma realização aqui da nossa rádio. Então, já chegou várias pessoas aqui com esse tema, e hoje nós temos aqui o professor Jorge Santos, juazeirense, está lecionando aqui no Colégio Reitora de Gá Santos, que bem próximo aqui à nossa rádio. Professor, o que é racismo para você? Racismo é qualquer ação que você faz a qualquer raça, né? É um preconceito para qualquer raça, né? Você faz uma diferença entre uma raça, que é uma etnia, para outra. Por exemplo, os povos indígenas. Eu sou melhor que os povos indígenas. Isso é um racismo contra uma comunidade, uma população, né? A uma pessoa, né? Você faz a referência a uma raça. Faz a referência negativa, no caso. Negativa, né? Perfeitamente, né? E você, como negro, já sofreu algum tipo de racismo? Conhece casos de alguém que sofreu? Sim, bastante. Olha, quando a gente fala assim, conhece, porque assim, eu moro em Juazeiro, né? E sou de Salvador, nasci, criado lá. E assim, a gente acaba percebendo, muitas das vezes, esse preconceito nas comunidades, né? As pessoas que são de comunidades negras, elas acabam sofrendo, né? O preconceito. Sofre por onde ela mora, sofre pelo que ela é e pela cor também, né? E aí tem esse preconceito, né? Se eu já sofri racismo, já sim. Uma certa vez eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego e aí eu fazendo lógico, a gente aqui no Nordeste tem nosso sotaque rico. Toda região tem, né? Toda região tem. E aí quando terminamos a entrevista, o camarada falou assim: olha, você não serve para essa empresa porque você tem sotaque. Isso foi em 2003. Mas pensa que eu desci brabo, chateado. Eu falei, como que o cara não vai me contratar? Era para até call center, né? Lá em Curitiba. Como? Né? Como que eu não vou poder fazer parte da empresa por causa do meu sotaque? Né? Outro momento foi que, uma parte da manhã lá, eu trabalhando lá. Você morava em Curitiba, era? Morava em Curitiba. Eu lá carregando. Também deve ser porque Curitiba é uma das cidades que lá no sul do país, né? Sim. E que vem de imigrantes lá da Europa, né? Sim. E aí, assim, a cultura lá é muito de que o Nordeste aqui
É o pior lugar do mundo para se tem uma certa... Por exemplo, tem uma boa parte que acha lindo o Nordeste. Né? Acaba desmistificando essa ideia do Nordeste. Mas tem outros que ainda acham que o Nordeste ainda é povo pobre, não tem desenvolvimento. E ainda fala assim, nossa, lá... Tem isso? Claro, não é outro mundo não, né? Sim, mas uma certa manhã você acontece. Certo, aí uma certa manhã eu tô lá carregando as caixas lá para preparar uma festa de uma novena. E aí chega um camarada e diz, eu não sabia que o nordestino trabalhava tanto. E qual o problema? Carregava a caixa de manhã cedo, esse homem. Rapaz, e fora, assim. Essa não era uma discriminação com a cor, mas com a região. Sim, né? com a região. Para mostrar de que o racismo ele não é só a questão da questão da pele. Da pele, né? E aí aí eu dei uma resposta assim meio agressiva à altura para ele, né? Porque a gente precisa combater essas coisas. Sabe? A gente não pode ficar calado. Quando a gente fala em racismo, a gente fala em preconceito, a gente tem que sempre combater. A gente tem que estar sempre munido de informações, de conhecimento, para justamente explicar que não é bem assim. E a gente vai combatendo, mesmo nas brincadeiras. Mesmo nas brincadeiras, né? Nas brincadeiras ali, você está ali brincando, então o neguinho ali é uma forma pejorativa. Acho que, vamos ter cuidado que isso é crime, né? Tudo bem, eu sou negro, mas não fale dessa forma me diminuindo, certo? Porque a gente é engraçado, né? A gente tem uma certa história, a gente tem um papel fundamental aqui na história do Brasil. Eu, enquanto historiador, eu preciso estar falando isso para os meus alunos. O povo negro que veio justamente do continente africano tem uma contribuição enorme na cultura brasileira e na história, certo? E muitas das vezes a gente acaba achando que o negro ele aceitou a escravidão. Ele vindo do continente africano, vindo para o Brasil, ele aceitou assim tranquilamente. Não, ele resistiu desde o início até o fim. Até o fim. Eles iam de lá mais ou menos com promessas que não condiziam com o que chegava aqui. Era mais ou menos isso, né? Veja só, no continente africano, durante o período justamente dos negros vindo, historicamente falando, eles eram vendidos pelos próprios negros que estavam ali no continente, ali na parte do litoral. Qual foi a ideia ali de Portugal? Portugal ele viu algo interessante, porque os negros já tinham escravos de guerra e não era uma escravidão de trabalho, de exploração como era feito aqui no Brasil. Como foi feito no Brasil, não. Então os portugueses viram, acharam interessante e começaram a fazer a troca, fazer a moeda, fazer do negro como uma moeda de troca e traziam justamente dentro dentro dos navios, né? Lógico, eles ficavam lá no porão do navio, muitos não chegavam com saúde, muitos eram jogados ao mar, né? Não chegou, sim, né? Tem relatos, tem livros que relatam justamente essa transição. O negro vindo da África ao Brasil justamente nesse percurso até o Brasil colônia, né? E aí os portugueses, como eu falava, né? Os portugueses, né? Os que faziam o tráfico negreiro, né? Achou interessante isso, né? E aí chegando aqui no Brasil, os negros eles só vieram para o Brasil por causa justamente da resistência dos indígenas, que os indígenas não queriam trabalhar,
não queria trabalhar daquela forma, porque a cultura indígena ele tinha outra conotação de trabalho. Não era você tirar tudo da natureza e guardar. Não, já os portugueses tinham esse pensamento, né? De exploração. E precisava justamente de trabalho. O índio trabalhava pro dia dele ali, né? Sim, sim, sim. Ele precisa de comer hoje. Perfeitamente. Né? Então, vamos continuar aqui trazendo mais perguntas para você, né? E qual a diferença entre racismo e preconceito? Racismo. O racismo é uma forma de discriminação baseada na ideia de que determinadas raças ou etnias são superiores a outras. Né? Conceitua isso bem. A gente falou. Né? E o racismo está nisso no do Nordeste que você acabou de citar. Isso. Às vezes você chega em São Paulo e o cara diz, baiano. Uhum. Não falo baiano com aquela ênfase de exaltar você e nem a Bahia, mas com aquela de diminuir, você é um baiano. E engraçado que isso, quando você chega um cearense lá, é baiano também. Maranhão é baiano. E engraçado que a gente tem essa... Não, eu sou baiano, eu sou cearense, eu sou maranhense. Então você consegue trazer essa identidade, né? Essa identidade, né? E aí quando a gente discrimina justamente pela ideia de determinada raça e etnias são superiores, aí começa esse embate. E detalhe, existe durante o século XIX e XVIII se teve pesquisa para justamente justificar isso, né? Pelo darwinismo social. Né? Darwin, uma teoria, o biólogo Darwin tinha lá uma teoria que o darwinismo social que dizia que a raça superior sobrepõe a inferior e tem que isso, aquilo e tal, fundamentado de forma científica, sabe? Durante o século XIX, XVIII, XIX, mais ou menos. Né? Aí preconceito e racismo, o que seria no caso que você falou? Preconceito. Eu tenho um eu tenho um conceito de algo que eu não conheço. Por exemplo, eu tenho um preconceito com as religiões descendentes. Afrodescendentes. O candomblé e a Umbanda. Por que eu tenho um preconceito sobre isso? É porque eu não conheço. É como dizia lá em Salvador, muito forte o preconceito, por incrível que pareça, com as religiões afro-brasileiras. Né? Por exemplo, quando você passa e vê uma oferenda, a pessoa já faz, crê em Deus Pai. E que Salvador tem muito isso, né? Porque é uma cidade que tem quanto? 60% da população negra, né? Depois da África. Veja só o absurdo. Faz 30 anos, agora que foi colocada os orixás no dique do Tororó em Salvador. Faz 30 anos que foi justamente. E na época fizeram um comentário assim muito grave. Estamos consagrando Salvador para o mal. Como assim? Gravíssimo isso aí. Sabe? Isso é um desrespeito às religiões. É preconceito. Né? Exatamente. Você não conhece e eu vou criar um conceito daquilo que eu não conheço. Para mim é desconhecido. Mas antes de você falar, por que você não vai pesquisar? Conhecer. E as religiões afro-brasileiras são muito bonitas. Os orixás, se você vê, são divindades relacionadas à natureza. E emprega mais ainda um cuidado com as pessoas, um cuidado com o semelhante, com a paz, né? Com a natureza, com os animais, né? Fora as músicas, as danças e tudo que todas as religiões têm, né? Lógico que isso foi também fundamentado, criado, né? Durante esse percurso, né? Porque quando você quer matar uma cultura, primeiro mata a religião e a língua dela. Fala como foi o processo de catequização dos indígenas. Nada mais, nada menos, não foi uma catequese. Você só vai substituir a religião que está ali por uma nova religião para você dominar. Né? Gravíssimo. Né?
Fala um pouco aí sobre a cultura negra. A cultura negra, ela está relacionada à dança, à música, né? A comida, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de agir, de ver, certo? De conversar, de abraçar, todo esse sentimento está envolvido, sabe? Essa energia positiva, sabe? Essa energia que foi negada por muitos anos, né? E veja o absurdo, que eu acho um absurdo, né? Pra mim, na minha opinião, ontem foi 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, instituído como feriado nacional. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que a Bahia não instituiu o feriado, né? Porque existe umas cotas de feriado. E só quem pode estar constituindo uma cota de feriado é a parte do Estado, né? O governo federal. E tinha que vir pelo governo federal. Pois bem, 20 de novembro, você chega em Juazeiro, o pessoal chega, muda o feriado. Se não, o feriado de hoje não vai ser hoje não, vai ser lá pra frente. Vai ser lá no mês que vem. Resultado, o comércio ontem fracassou. Só dando exemplo, né? O feriado ele deveria ser um momento de conscientização, de festa, de debate. Não. O comércio ele preferiu abrir, né? Ele achou melhor abrir o comércio e tocar. O que importa é vender. Não é a conscientização. E aí comemorar esse dia, né, histórico, né? Sim. Isso é histórico, né? É porque a proposta é justamente essa. A proposta era você trazer o debate. Até o próprio comércio poderia estar fazendo isso, um momento disso. Um momento de festa, um momento de debate, um momento de conscientização. Mas eles preferiram trabalhar. Aí o resultado, quando foi 1h da tarde, não tinha mais ninguém na rua. Aí eu conversei com uma pessoa, rapaz, estou revoltado aqui. Porque hoje era o momento da gente estar comemorando. Falei, pois bem, né? Mas aqui tem uma galera aqui falando aqui, o João Vitor, a Amanda, deixa eu ver, Amanda Ribeiro, tá pedindo para você falar dos professores também. Um abraço, os queridos professores aí do reitor, meus alunos também, que dá trabalho, mas eu gosto deles. Não, você, ele sabe disso, né? Não deixa de falar de nós aí, professor Amanda, você vê que E lembrando que amanhã... Os alunos do primeiro ano de informática, né? Sim. Estamos um cheiro. João Vitor, fala de nós, primeira informática, fala de nós. O menino gosta. Aí pelo canal. Mandar um abraço também pro pessoal de Salvador também, que está acompanhando, o pessoal de Juazeiro, a minha esposa Neila, que também está lá, minha filha, Ana Cecília. Também aproveitar também um abraço também o pessoal de Curitiba, que eu mandei o link para ele também, daqui da rádio, para acompanhar também, né? Os meus colegas articuladores, professores de Juazeiro também, lá do Ludigero, né? E aproveitando também, convidar a comunidade que amanhã estaremos aí fazendo a culminância do nosso projeto também da Consciência Negra, né? Do Dia da Consciência Negra. Amanhã a gente vai fazer várias exposições, né? De danças, comidas, vestimentas, para justamente reforçar esse debate, né? E que o preconceito ainda existe. O preconceito ainda está enraizado, né? Na nossa sociedade. É um preconceito estrutural. Queira que não, a gente precisa estar... Não adianta dizer, não, mas não tem mais preconceito. Uma professora amiga minha estava lendo aqui dizendo que você é negra, mas você tem uma alma branca. Pelo amor de Deus. Não, né? Quer dizer que a alma branca ou o branco seria sinal de bondade, né? Isso é uma desculpa, isso aí é histórico.
Você vai puxando essas coisas e você vai ver que na história. Tem muitos historiadores aí, inclusive o professor Abel Ribeiro, doutor Abel Ribeiro, ele tem uma tese justamente fazendo essa defesa. Né? Por exemplo, historicamente, os negros eles só têm acesso às áreas moles. O que são as áreas moles, Jorge? Me diz aí pra gente o que são? As áreas moles são samba, a música, futebol, né? E o futebol. Você só tem acesso a isso. Por exemplo, você não vê um negro presidente. Qual foi o negro presidente que tivemos no Brasil? Negro. Tivemos um que foi quando o presidente atual faleceu e ele como vice assumiu. Assumiu o lugar, né? O lugar. Como cultura também, fala um pouquinho sobre a capoeira. A capoeira é um tipo de dança, é uma luta que os negros, como é que diz, inventaram ou fizeram para se defender. Fala um pouco sobre isso. Eu, antes de falar sobre isso, eu lembro eu tinha vontade de fazer capoeira. Eu não sei. Nem um passo. Nem um passo. Eu tinha vontade de fazer capoeira. Agora eu não posso porque já estou coroa. Não é isso não. Mas eu tenho muitos colegas que praticam capoeira, né? Capoeira é uma dança, uma defesa, né? E quando chegava para mamãe, eu quero fazer capoeira. Veja só como o preconceito está errado. Não, capoeira é coisa de vá, de malandro. Eu ficava curioso, né? Mas assim, lógico, eu brincava ali, mas nunca pratiquei, nunca amarrei as cordas, né? Como passava a corda da capoeira, né? Mas assim, a capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, né? Que ela mistura justamente a ginga, ela mistura a dança e também mistura também a questão da malandragem, né? Você percebe muito, né? Quando você joga da ginga, né? E a arte, porque a capoeira também é uma arte, né? Porque quem faz um salto daquele é só a Daiane dos Santos quando está nas Olimpíadas. E você vê, eu tenho um amigo lá em Salvador, ele é bem forte mesmo, mas o homem é desenrolado para capoeira, né? Bem desenrolado. Mas que eu estou dizendo que não tem essa questão de idade não, dá para fazer tudo. É verdade. Amanda, minha filha, pode trazer o café, nós estamos precisando aqui, porque o professor que só deram água, viu? Professor, para a gente finalizar, que tipo de discriminação racial você costuma ver aí no dia a dia? Muitas. A gente não precisa nem citar, sabe? A forma que você olha, né, de desdenho, sabe? Você sabe que Salvador é uma cidade histórica como o Rio de Janeiro. Eu vou trazer isso aqui que é importante, que muitas vezes isso é um pensamento meu. A criminalidade de Salvador e do Rio de Janeiro é uma questão histórica. E você sabe que boa parte da população carcerária está só de negros, né? Somente negros, pessoas marginalizadas, né? Me diga aí, se não tivesse uma criança que nasce numa comunidade, se ela tivesse oportunidade, incentivo para ser um doutor, para ser um enfermeiro, não está nas áreas moles, como futebol. A criança está ali crescendo, ela quer ser, de 10, um vai ser jogador de futebol. Mas se ele fosse um doutor, né? Se fosse um presidente, um deputado, né? Eu acho um absurdo que no governo passado, eu achei isso um absurdo. Durante o período da consciência negra, justamente, tinha um negro falando contra os negros. Não sei se você recorda. Na realidade, nós tínhamos um ministro, né? Inclusive, alguém que queria tirar, que não queria esse feriado lá, né? Porque essa homenagem é homenagem a Zumbi dos Palmares, né?
o maior líder negro da história. De resistência. E eles queriam, né, tirar isso, né, da história do Brasil. Exatamente. E aí quando você, por exemplo, se você motiva um menino negro, você dá referência, qual é a probabilidade dessa criança, desse jovem entrar no mundo das drogas? É pouco. O Estado, ele tem que estar presente. O Estado, eu digo o Estado no modo geral, ele tem que incentivar, motivar, sabe? Você não pode chegar tarde. Se for muito tarde, você acaba perdendo aquele guri, né? Aquela gurizada que tem sonhos. Se você bota um menino novo desse aí para justamente trabalhar, motivar a criar, você vai ver coisas espetaculares. Né? O papo ficou bom demais, mas o tempo nosso é curto. E aqui no nosso canal está aqui um debate aqui de alto nível, né? Bom. O Auricélio Gonçalves está mandando um abraço. Quem é mais aqui? Tem mais gente aqui. A Amanda, que está aqui sempre. Professor Alberto Ferreira, você conhece? Professor Alberto Ferreira? Olha aí. Olha, daí. Um abraço, professor. Abraço. Ele disse que infelizmente ainda vivemos uma sociedade que desconhece grande potencial dos negros, né? Olha aí, perfeitamente, acabei de falar isso. E na entrevista de quarta-feira que eu tive, terça-feira com o pessoal, eles preferiram falar digamos assim, das invenções, do que o negro contribuiu para a tecnologia de hoje, né? E uma das coisas que provavelmente as pessoas não sabem é que o GPS foi criado pelo negro, né? Entre outras as coisas. Professor, muito grato, prazer em conhecê-lo e vir aqui para conversar com a gente para esse tema muito importante, né? Para de alguma forma a gente contribuir para a conscientização da sociedade e respeitar, né? O negro como ele deve ser respeitado, como homem, como cidadão, como professor, perfeito, como motorista, como pai, como irmão, como tio, entendeu? Que ele tenha o mesmo respeito que tem o branco, e isso é o que a gente quer que aconteça com as pessoas, para que todo mundo possa viver bem e ser feliz, né? Porque você sair de casa para você ter as pessoas te discriminar, te jogar algo que te joga para baixo, não tem coisa pior. É pior do que você ter tomado uma pancada, porque às vezes é até melhor você tomar uma pancada física do que receber uma discriminação dessa. Muito grato por ter vindo. Muito obrigado pela essa oportunidade aí. Você sabe que nesse pouquinho de conversa, veja o que gera, né? Justamente esse debate, né? E acho que a gente chegou ao nosso objetivo, justamente para conscientizar, né? E gerar esses debates.